Bom, eu estou aqui agora com a Chayana Fernandes, que é mediadora judicial e extrajudicial. E eu estava pensando aqui, Chayana, tu é de Porto Alegre, né? Sim. Porto Alegrense. Quando eu cheguei a Porto Alegre, aqui quase mais ou menos 60 anos, eu já estou quase 60 anos em Porto Alegre, era muito difícil tu encontrar gente de Porto Alegre. Porto Alegre, naquela época, era praticamente, ela era dominada, era povoada por gente do interior. Aí depois o pessoal veio para cá, meus filhos nasceram aqui, são de Porto Alegre, meus netos são daqui, são de Porto Alegre e tal. Então hoje tem muita gente de Porto Alegre, a maioria que mora aqui é de Porto Alegre. Então é muito raro, sabe, que eu receber gente de Porto Alegre aqui. Então a Chayana é de Porto Alegre e ela é bacharel em Direito, ela trabalha nessa área e tal, e faz a questão da mediação. A mediação, ela estava me explicando aqui agora, e não é difícil a gente entender que a mediação é, de repente, alguém mediar um conflito que seja em qualquer lugar, até judicial, extrajudicial e tal. É um mediador de conflito. É uma coisa interessante, né, Chayana, porque, na verdade, assim, o cara, para ser mediador disso, ele tem que ter uma certa equidistância do problema, tem que ter uma certa sabedoria, né, uma forma de conduzir as coisas. Parabéns, é uma coisa difícil, né? Ai, muito obrigada. Como é que tu te vê nisso aí? Primeiramente, deixa eu agradecer, né, pela abertura desse espaço. É muito bom, porque né? Escritório, né? Essa política pública, ela é tão necessária que fundamental, são né, os métodos, né, autocompositivos de resolução de conflito. A gente chama assim, porque tem a conciliação, tem a mediação. E como eu havia dito, né, a mediação ela é regida pelo um terceiro imparcial, que ele não tem o poder decisório. Como é o teu caso, no caso do mediador, tu é o terceiro imparcial. Eu utilizo de técnicas para auxiliar aqueles envolvidos no conflito para que eles consigam resolver em comum acordo a questão que eles... E é uma coisa interessante que tu está colocando aí, que eu fico pensando assim, desculpe te interromper, porque na verdade até vai ajudar no encaminhamento da coisa. Porque esses conflitos, eles podem ser resolvidos extrajudicialmente, antes de chegar na justiça. Será bom para todas as partes, não é isso? Quer dizer, tu ter uma mediadora como tu, no caso, ou um mediador, seja lá o que for, seja tu, seja outro mediador, capaz de repente, resolver a questão antes de ir para o judiciário, porque aí é custos demais, problema emocional e tal. Eu acho importante isso, né, Chayana? Quando resolve aí nesse nível, né? Até eu ia falar sobre isso, né? E só colocando entre parênteses, né, que a mediação, esses métodos, há leis que regulam e ela como eu falei, né, ela é incentivada dentro do próprio judiciário. Perfeito. Até eu quero trazer um caso prático, assim, lembrando que tem a confidencialidade, eu não vou falar nomes, essa um princípio da mediação que é bem interessante, tanto da privada quanto da judicial, a pública, e que as partes podem resolver ali os conflitos né? sem ter problema de publicidade desse problema. Perfeito. A Carol trouxe anteriormente sobre contratos locatícios, né? A gente faz mediações de N situações. Mas eu lembrei até, foi incrível, ela trouxe, ela falou sobre isso e eu fiz uma mediação dentro do judiciário. As partes, eles fizeram um contrato de locação de um imóvel residencial. Mas o que acontece? Dentro desse contrato, por que é importante ter um contrato bem formalizado e o diálogo... Claro, bem... né? Não ficaram claras algumas cláusulas e ficaram, assim, por assim dizer, algumas pontas soltas. E o locador, ele quis vender o imóvel, o locatário, ele tinha interesse na compra, ele estava para receber um valor, mas ele não tinha naquele momento. No final, ruído na comunicação entre eles foi parar dentro do judiciário. O juiz da vara nos encaminhou para o Sejusc, que é o centro responsável pelas audiências de mediação e conciliação. Chegou até mim. Eu utilizei, né, das técnicas da mediação, que a gente tem várias ferramentas, a gente estuda muito sobre isso. Então, a gente não é só um papo, assim, a gente tem Inclusive, a questão da própria abordagem inicial, as partes envolvidas, né? A gente até chama de rapport, né? Que a gente tem aquela... o jeito que a gente vai falar com as pessoas... criar aquela confiança. Perfeito. E foi bacana que, assim, através das técnicas, a gente conseguiu, eu consegui, né, e eu estava com uma colega, que os advogados, as partes que a gente chama de mediandos, e os advogados, eles trabalhassem em comum acordo, eles entenderam que a tomada de decisão era deles, e foi criado várias, a gente chama de geração de opções. Eu não dou opções, não dou palpite, né? Mas a gente auxilia para que eles cheguem a essas parta deles essas coisas. E eles chegaram ao entendimento de que o contrato tinha que ser revisado. Foi incluída uma cláusula de venda dentro desse contrato, sendo que
o aluguel, a partir da formalização daquele contrato, daquele termo, né? Porque o que eu fiz foi uma sentença, Claro. foi para o juiz homologou. A partir do momento da homologação, ele começaria a pagar o aluguel, mas o aluguel ele serviria de entrada daquele imóvel. E o valor, quando ele recebesse o valor que ele estava por receber, ele quitaria o que valor. restasse. E assim, é bacana essa legal, comunicação. né? Mas olha que interessante, isso não precisaria ter chegado dentro do judiciário. Podia ter sido feita uma mediação privada ali, que é infinitamente mais vantajosa, questão de valores financeiramente, como a gente estava falando, custo, né? Emolumentos e custas processuais para se manter um processo dentro do judiciário. E pela morosidade, muitas vezes o processo se estende dentro do judiciário. O valor que se paga é maior do que o valor que se entrou com o processo pedido. Pois é. É o emocional também, né? Com certeza, com certeza. Depende de tempo, o emocional, isso abala. Tem pessoas que acabam abalando a sua saúde, né? E até, eu conheço casos de pessoas que até falecem. Vêm a óbito exatamente pela incomodação que elas acabam tendo a mais. E isso é uma coisa até desnecessária. Não a incomodação que vai ter num conflito, vai ter questões que você vai ter que ser firme e tal, mas há coisas que você pode evitar. Por exemplo, e eu te questiono essa questão aí, o povo do Rio Grande do Sul, o gaúcho, é considerado hoje no Brasil o povo que mais leva seus conflitos à judicialização. Nós temos que acabar com isso. O gaúcho diz, eu não sou de levar desaforo para casa. Está cheio de gente no cemitério porque dizia que não levava desaforo para casa. Então, temos que acabar com esse conflito e tentar resolver as questões de maneira cortês, de maneira cordial, porque é da vida o conflito, né? Nós nascemos em conflito, né? Então, na verdade, eu acho que esse tipo de trabalho que o escritório de vocês faz é um trabalho magnífico, né? Porque exatamente visa poupar as pessoas desse tipo de conflito que pode ser poupado. Até eu quero pontuar Sim. que é como se fosse um binômio, não é, né? O conflito e o confronto. O conflito, ele é necessário. É inerente, é necessário, ele é da sociedade. A gente aprende, é que nem o choque das estrelas, né? A gente aprende com o conflito. Agora, o confronto... O confronto é que é o negócio, né? E que a gente pode conversar, a gente pode dialogar, a nossa saúde também, o corpo fala. Porque, na verdade, assim, a literatura estabelece 3 tipos de relacionamento na vida da gente. É o relacionamento afetivo, que é o marido com a mulher com o namorado e tal. O amor, né, que estabelece esse relacionamento afetivo. Nós temos o relacionamento agressivo, que é esse de confronto, né, e que nós, de certa maneira, podemos dominar e substituir isso, trabalhando nossa mente, nossa sabedoria interna e tal. E tem o relacionamento comercial. Então, afetivo, agressivo e comercial. O comercial é isso aí. Quer dizer, eu não preciso gostar da outra pessoa, não preciso amar outra pessoa, não preciso ter esse ou aquele sentimento pela outra pessoa, mas eu preciso fazer negócio, eu posso fazer negócio com ela, eu posso conviver com essa pessoa. E esse é o relacionamento comercial, que nós, de certa maneira, temos que manter, fora o afetivo, que é o fundamental, mas e desprezar o agressivo. Então, nesse tipo de coisa, me parece que deve vicejar o relacionamento comercial. As pessoas têm que saber que tem conflitos, mas elas têm que resolver esses conflitos, não importa se gosta ou não gosta da pessoa, entendeu? Eu acho que é por aí, né? É por esse sentido. E não só no comercial, porque há N formas de mediação. Eu faço mediação familiar, a mediação, porque a mediação, na verdade, ela é diferente da conciliação, né? A conciliação, ela é negocial e a mediação, ela é mais para o restabelecimento da comunicação. E, apesar desses casos de contratos locatícios serem... parecer ser negocial, como as partes têm vínculo, porque acaba criando um vínculo até de amizade, né? Verdade. Então, a mediação, ela é indicada nesse caso. Quando eu digo comercial, é uma coisa amistosa, uma relação amistosa, né? Pode ser comercial, negocial, mas é uma relação amistosa, que é o natural da sociedade. A sociedade urbana hoje, quer dizer, que nós temos hoje toda a relação, tudo aquilo que nós formos fazer afeta a nós, afeta as outras pessoas e afeta a sociedade, como também não afeta até o meio ambiente. Quer dizer, então essas relações é que precisa ser tratado do ponto de vista comercial, do ponto de vista amistoso, né? Tem uma relação amistosa para resolver. Se tu coloca a agressividade nisso, tu vai fazer o quê? Tu vai criar um nódulo, vai criar uma dificuldade a mais no processamento dessa negociação. A gente chama isso de escalada de conflito. Quando vê, as Exatamente, pessoas estão brigando. Escalada de conflito. Nem sabe pode mais nem se olhar. porque... Exatamente. Por uma bobagem, né? Que podia ser resolvida, né? Bom, mais alguma coisa a respeito? Eu acho que foi muito interessante essas colocações que tu fazes aí.
e o escritório de vocês trabalha nisso aí, realmente parabéns. Alguma coisa mais? Só mais uma coisa que é interessante agora, a Habita, da Carol, que é a assessoria imobiliária, está trabalhando em parceria com a Intermediária, que é um núcleo de mediação, conciliação e arbitragem, e a gente está atendendo ali na Gonçalves Dias, 149, então se tu tem algum problema, é só chegar ali que a gente... Coisinha, recorra ao Gonçalves Dias, não o próprio, né? Mas a rua Gonçalves Dias, lá no 149, com esse pessoal aí, com a Carolina liderando esse escritório que está fazendo também para a sociedade aí, e tendo, claro, naturalmente, a Chayana Fernandes como uma daquelas que também ajuda as pessoas a resolver seus conflitos, sejam eles de que âmbito forem, né? É importante, né? Sim. É isso aí, mais alguma coisa? Só isso. Chayana, obrigado pela tua presença aqui, certamente virá mais vezes, né? Porque é fundamental. Esse programa aqui, ele, na verdade, viu, Chayana, ele tem há 22 anos já no ar, estamos caminhando para o 22º ano, e o objetivo dele é exatamente esse, trazer esses assuntos que dizem respeito diretamente à nossa vida no cotidiano, à nossa vida familiar, nossa vida negocial, nossa vida, enfim, de todos os campos da nossa vida, e trazer a solução para resolver conflitos, que nada melhor do que quando nós, e tenho certeza que tu te sente maravilhosamente bem quando tu resolve um conflito desse. É isso? É maravilhoso, né? Com certeza. Parabéns, então, até a próxima. Muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.